A gente vai conversar hoje com a Morgane Guzzo, que é jornalista, ativista da Frente Catarinense pela descriminalização e legalização do aborto. E a gente conta também com a assessora de projetos do Fundo Brasil, a Maiana Nunes. Morgane, Maiana, sejam muito bem-vindas. A Maiana está sempre aqui com a gente, já conhece como funciona. Morgane, seja você bem-vinda por aqui. Eu quero começar com a Morgane, falando um pouquinho, então, sobre como vocês receberam a notícia sobre esse debate, sobre essa possível lei que pode entrar em vigor e o tamanho do retrocesso que ela representa. Boa tarde, Morgane. Boa tarde, Thalita, obrigada pelo convite, obrigada ao Fundo Brasil também por essa oportunidade. Realmente nós recebemos essa informação da urgência de colocar em pauta, né, esse projeto de lei com bastante surpresa, não tanta surpresa, porque a gente tem acompanhado o Congresso, né, e o quanto que tem uma ala conservadora aí que tem tentado avançar na imposição, né, de algumas questões para as mulheres, principalmente no retrocesso dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente vê com uma grande preocupação, porque isso interfere diretamente, afronta, né, os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos, principalmente para meninas e mulheres, como você mesmo falou, que são vítimas de estupro e que acabam tendo dificuldade de acessar o serviço de aborto legal. E aí, nesse caso, né, quando elas não conseguem acessar o serviço de aborto legal dentro das primeiras 12 semanas ou até as 22 semanas, acaba tendo mais dificuldades de elas realizarem o aborto, né? A gente entende que existe um grande tabu em torno do tema da interrupção legal da gestação. A gente sabe que há criminalização do aborto nas outras situações, então, como você mesmo mencionou, existem 3 casos em que o Brasil permite a interrupção da gestação, né? Estupro, gravidez com risco de vida e anencefalia fetal, mas em todos os outros casos existe uma criminalização, e mesmo quando ocorre estupro, risco de vida, os profissionais de saúde também têm certa dificuldade de realizar esse acolhimento, tem muita objeção de consciência, né, para esse tipo de prática médica e de saúde, e também existe um medo de criminalização, mesmo quando são situações legais. Então, alguns serviços, né, que não estão muito fortalecidos, eles acabam pedindo a apresentação de um boletim de ocorrência, por exemplo, de vítimas de estupro, acabam pedindo algumas decisões judiciais, que são coisas que não necessita nem no Código Penal, nem na regulamentação das normas técnicas do Ministério da Saúde. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de documento não é necessário, mas a gente sabe que a própria criminalização do aborto nos outros casos faz com que os profissionais de saúde também tenham receio de realizar esses procedimentos, né, de acolher essas vítimas de estupro, ou, enfim, vamos falar principalmente das vítimas de estupro, porque gravidez que incorre em risco de vida, ou anencefalia fetal, são menos casos, e acaba que os médicos, eles sentem que eles são obrigados a realizar também por uma questão do Código de Ética Médica e tudo mais. Mas para vítimas de estupro, alguns têm objeção de consciência. Então, a gente sabe que precisa despenalizar, digamos assim, o debate do aborto na sociedade, para também permitir que o aborto seja algo acessível nos casos que são permitidos em lei, né? Então, a gente vê isso como uma afronta mesmo aos direitos, e, acima de tudo, colocar, principalmente crianças, né, de até 14 anos, que são as principais vítimas de estupro no Brasil, em vulnerabilidade, porque gravidezes para crianças com menores de anos incorre automaticamente, em muitos casos, a maior parte dos casos, em risco de vida, né? E essas gestantes, crianças, né, que são gestantes, elas são vítimas de estupro de vulnerável, né? O Código Penal brasileiro reconhece que qualquer ato libidinoso com crianças menores de 14 anos, não, independente de ter consentimento ou não, é reconhecido como crime, né, de estupro de vulnerável. Então, essas crianças, geralmente, elas são vitimizadas dentro das próprias casas, né, com parentes, né, e existem muitos casos no Brasil que ficaram reconhecidos nos últimos anos, o caso de Santa Catarina, o caso do Piauí, o caso do Espírito Santo, de meninas que como é que eu posso dizer, buscaram vários serviços, não tiveram acolhimento, não puderam realizar o procedimento de aborto nas primeiras semanas e acabaram precisando acionar a justiça, ou acionar, às vezes, os órgãos de defesa das crianças e dos direitos das mulheres para conseguir o direito ao aborto, e eram gestações avançadas, porque elas não tinham conseguido realizar o aborto antes, né?
É, é tão assustador esse projeto de lei que está em debate agora no Congresso. Eu ouvia nessa semana alguém comparando, né, que é o seguinte: se esse projeto de lei passar, você tem ali o estuprador e você tem a mulher estuprada, que se comete um aborto, ela pode ser penalizada com penas maiores do que o próprio estuprador. Então, assim, é um retrocesso tamanho discutir isso ali no nosso Congresso, quando a gente deveria, inclusive, Morgane, avançar e tratar dessa descriminalização do aborto como um todo, né? Porque é isso, é preciso reconhecer que o aborto existe, as mulheres abortam, só que de forma que colocam as suas vidas em risco, quando não tem dinheiro para pagar uma clínica especializada nisso. Esse serviço existe, inclusive, né? Então, assim, a gente deveria estar avançando nessa discussão que a gente está vendo, inclusive não só nessa pauta, mas em muitas outras que estão em debate ali no nosso Congresso, é um grande retrocesso. Países da América do Sul conseguiram avançar nessa discussão, né? A gente está na contramão. A gente tem estado resistindo nos últimos anos, né? Nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro, que a gente sabe que essa era uma das grandes pautas deles. Na verdade, as pautas que eles chamam de costumes, que no nosso caso são pautas do nosso direito à vida, nosso direito à dignidade, à saúde, ao acolhimento, né? Mas eles trabalham, eu vi que vocês estavam discutindo antes com o Silvio, quanto que isso é instagramável, quanto que isso também faz parte do próprio jeito como eles tratam a política, né? Eles negociam os nossos direitos, né, e eles nos vendem, assim, vendem as nossas vidas, nossa dignidade, nossa possibilidade de autonomia, e é importante a gente reconhecer que o ordenamento jurídico não reconhece um feto com um direito, né, acima da gestante. E o que eles querem fazer é que a nossa vida, ela seja negociada para que a vida de uma pessoa que vai vir a nascer, que ainda não está configurada como pessoa, né, porque a gente está gestando, então ainda faz parte do nosso próprio corpo, ela esteja acima da nossa própria vida. Então, a gente sabe, né, existem muitos dados do índice de mortalidade materna, por exemplo, que é algo que é uma coisa inadmissível, que pessoas estejam morrendo nos seus processos de gravidez, né, parto, puerpério, porque muitas vezes aquela gestação incorre em risco de vida e há uma demora do próprio sistema de saúde de acolher aquelas mulheres ou mesmo de orientá-las de que aquela gestação ela deveria ser interrompida para a preservação da vida daquela mulher, né? E aí é uma coisa assustadora, nós estamos deixando pessoas grávidas morrerem, né, ou recém-paridas e tudo mais, porque a gente está colocando acima do direito à vida daquela mulher o direito de nascimento de um feto, né? E aí, isso para mim é absurdo. Então, quando a gente está falando de mulheres, né, adultas, já é absurdo, mas quando a gente fala em crianças, porque a maior parte das vítimas, 60% no caso de 2022, né, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de vítimas de estupro foram crianças até 14 anos. No caso de 2023, no primeiro semestre, 75% das denúncias de estupro foi de meninas de até 14 anos. Então, nós estamos dizendo que essas crianças não merecem viver, porque a gente sabe que a gravidez para esses corpos é muita coisa, né? Uma coisa que incorre automaticamente em risco de vida. Tem vários riscos, tanto para aquela gestante, que é a criança que está em desenvolvimento, o corpo dela ainda não suporta uma gestação e muito menos um parto, quanto para o próprio desenvolvimento daquele feto, que acaba também nascendo prematuro, com vários problemas, provavelmente, né, de malformação. Por quê? Porque aquele corpo não está ainda com a idade certa para gestar, muito menos para parir. E como a gente entende que qualquer ato sexual com crianças de menos de 14 anos é estupro, a gente devia estar preocupado em acolher essas crianças, né, em cuidar dessas crianças, em retirá-las de uma situação de violência, de retirá-las de um ambiente que está sendo horrível para elas, para o desenvolvimento da infância. A gente sabe que crianças também, adolescentes grávidas que têm filhos saem da escola, são as principais
pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social, porque não conseguem depois encontrar um emprego, não conseguem né, fazer uma capacitação, ter uma profissão. Então, olha o quanto que a gente prejudica, né, o desenvolvimento de toda uma sociedade, de toda essa geração, porque a gente não, né, são esses conservadores, e eles, não só os conservadores, mas a gente entende como o Congresso Nacional, ele negocia os nossos direitos para que outras pautas sejam aprovadas. Então, a gente às vezes vê pessoas que se dizem progressistas ou de centro também votando esses projetos de lei em troca de aprovação de outros projetos de lei. Então, a nossa vida está sendo negociada por esse Congresso, né? É uma coisa assustadora, nos gera realmente muito pavor. São cerca de 20 mil meninas anualmente que têm filhos, né, nascidos vivos. E o que está acontecendo com essas 20 mil meninas todos os anos, né? O que o Estado está dando de opções a elas? Nenhum. A gente conhece a história da menina do Piauí, que ela teve 2 gravidezes aos 11 anos, aos 10 anos e aos 11 anos, né? As 2 vezes, todo o sistema judiciário fez tudo para que ela não abortasse, para que ela não tivesse direito ao aborto legal. Então, o que o nosso Estado brasileiro, o que a sociedade está dando de opções para essas meninas que são vítimas de estupro, são obrigadas a gestar até o fim, com risco de vida de morrerem durante o parto, e depois, o que acontece com essa criança, né? O que acontece com o filho dessa criança, que também é uma criança? O que a gente está fazendo? Que sociedade é essa, assim? Então, realmente é uma coisa para a gente se preocupar, é algo que, como você falou, a gente não fala só dos casos que são o aborto legal, né? Mas a gente sabe que até o aborto legal, ele não é respeitado, não é garantido. Os serviços de aborto legal são muito poucos, né? Você falou 3,4% do Brasil tem serviços, as cidades brasileiras têm serviços, no estudo da Marina Jacobs, né? E a gente entende também que os hospitais, qualquer hospital que tenha maternidade, né, ele teria a possibilidade de acolher vítimas de violência sexual, ou, né, mulheres com gestações de risco, ou anencefalia fetal, para realizar o aborto. Mas o que acontece com essas pessoas são formadas na área da medicina, que elas não garantem esse direito, né? Por que tanta objeção de consciência? Por que essa dificuldade de garantir um direito para essas mulheres e crianças? A gente se pergunta isso, porque a gente conhece muitos profissionais de saúde que são pessoas preocupadas com esse direito, mas a gente também conhece muita gente que não só não realiza, então tem esse direito da objeção de consciência, mas as próprias gestões dos hospitais, as gestões dos municípios, como é o caso do Hospital Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, que é uma gestão municipal do estado, da Prefeitura de São Paulo, e o Ricardo Nunes simplesmente fechou esse serviço, que é um serviço que era o maior do estado, era o que recebia gestações acima de 22 semanas, porque o outro, que é o grande do estado, que é o Pérola Byton, né, ele não realiza abortos acima de 22 semanas, o único do estado que recebia esses casos era o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. O CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, né, do estado de São Paulo, começou a perseguir as médicas do serviço Vila Nova Cachoeirinha e também outras médicas que estejam realizando abortos acima de 22 semanas. O CFM publicou uma resolução dizendo que médicos não poderiam realizar a assistolia fetal, que é uma injeção, né, para a parada cardíaca do feto, para a realização desse aborto, né, com cuidado em saúde da gestante. Então, a preocupação nossa é sempre a pessoa que está gestando, acima de tudo, né, é uma pessoa que já está vivendo em sociedade, já tem seus vínculos, já tem provavelmente outros filhos. A gente sabe que a mortalidade materna, ela atinge principalmente mulheres negras, de periferia, que têm dificuldade de acesso à saúde em pré-natal, né, mulheres que não, pobres, empobrecidas por esse sistema capitalista, e que essas mulheres geralmente já têm filhos, elas são chefes de família e são as principais vítimas de mortalidade materna, são aquelas que são deixadas realmente pelos próprios serviços de saúde e não são acolhidas numa gestação de risco, por exemplo, ou num caso de estupro, né, que elas têm direito ao aborto legal. Então, a gente reconhece que, além dos congressistas, e a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, ele está bem alinhado com essa ala muito conservadora do Congresso, né, tem atuado de forma bastante negligente e de retroceder mesmo nos direitos sexuais e reprodutivos.
E no caso de São Paulo é um exemplo, né, da Prefeitura de São Paulo, da atuação do CREMESP, de como que essa ala médica que deveria estar realizando esses procedimentos, porque até o momento o ato médico, né, só eles podem realizar, só um médico pode realizar, eles não permitem. Então, há uma tentativa realmente de retirar esses direitos por vários lados, né? E eu acredito que tem a ver também com isso, com o fato de do Supremo Tribunal Federal ter retirado essa resolução, colocado para avaliação essa resolução do CFM, que esse projeto de lei tenha saído, né, da gaveta e sendo colocado como pauta de urgência pelo Arthur Lira, né? Então, a gente reconhece que tem vários setores da sociedade atuando de forma muito forte e sem descanso, né, há muitos anos, muito mais até do que nas décadas passadas, né? Porque é isso que vocês falaram antes, eles ganham muitos votos com essa pauta, mas acima de tudo a gente está falando de vidas, né? A gente está falando da realidade de grupos sociais vulnerabilizados e não só, porque a criminalização do aborto afeta todas as pessoas, né? Tanto pessoas que podem gestar, quanto os seus familiares, né? Que também são afetados por uma criminalização, uma morte, né? Materna, enfim. E essas pessoas estão aí atuando rigorosamente todos os dias contra os nossos direitos. É tão revoltante essa situação, né? A gente tem tratado como pauta moral, pauta comportamental, mas de fato são pautas que atingem e atacam o nosso direito à vida, o direito ao nosso próprio corpo. Então a gente tem que tratar, inclusive, com mais transparência esses debates. Maiana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundo Brasil e como ele tem apoiado esse tipo de luta que a Frente Catarinense faz, né? Pela legalização, pela descriminalização do aborto. Fala um pouquinho sobre essa atuação do Fundo Brasil, Maiana. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Morgane. Bom, o contexto que a Morgane traz faz com que a gente perceba a gravidade da situação que a gente tem vivido, né, no país, especialmente nós, mulheres, no que diz respeito ao avanço dos nossos direitos, né? E aqui a gente, no Fundo Brasil, a gente já conversou outros momentos, né, Thalita, sobre organizações que lutam, que buscam avançar no direito das mulheres, e a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos é fundamental para a gente também. A Frente Catarinense é uma organização apoiada pelo Fundo Brasil a partir do edital geral, que é o nosso edital carro-chefe, digamos assim, o primeiro edital do Fundo Brasil, da longa história do Fundo Brasil. E é o nosso edital anual, é o mais abrangente, por isso a gente tem organizações do campo dos direitos sexuais e reprodutivos nessa linha, e a gente também apoia outras organizações de mulheres que vêm lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos em editais específicos, também nossos, e em todo o território nacional está na raiz do Fundo Brasil, a gente apoia organizações em todo o território nacional que trabalham no enfrentamento das violações, na promoção dos direitos humanos das mulheres, em diferentes temáticas. Em 2023, a gente apoiou 20 projetos, como eu falei, a Frente Catarinense é uma das organizações apoiadas atualmente no edital geral. Daqui a pouco a gente lança de novo o resultado do edital geral de 2024, uma organização apoiada aí com valor de até R$40 mil. E a nossa função enquanto Fundo Brasil, enquanto uma organização que busca fortalecer avanço de direitos das mulheres, enfim, de direitos humanos, é servir como ponte, é ser um elo entre as organizações locais, as organizações de base e potenciais doadores, né? Viabilizar esses projetos de defesa de direitos humanos com recursos doados por indivíduos, empresas, instituições, e também fortalecer a atuação desses grupos através de processos de formação, processos de articulação em que as organizações de todos os nossos editais possam estar juntas, possam dialogar, possam construir redes e se fortalecer também diante de tantas violações que vêm acontecendo em diferentes frentes, com inúmeras, enfim, populações, mulheres, população indígena, população quilombola, população negra. Então, esse é o papel do Fundo Brasil. Maiana, aliás, quem quiser conhecer os outros projetos apoiados é no site, né, no fundobrasil.org.br.
Exatamente. E também no @Fundo Brasil, no Instagram, LinkedIn, enfim, a gente também está nas redes sociais. Quem quiser pode acompanhar o nosso trabalho e a gente também sempre busca contar a história das organizações, o trabalho que as organizações que nós apoiamos fazem. Então, vocês também podem conhecer mais de quem são os grupos que apoiamos através das nossas redes, através do nosso site. Tá aqui o site para vocês, pessoal. Morgane, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Frente Catarinense e sobre essa árdua tarefa que é defender a legalização do aborto em condições como as que a gente vive hoje, né? É um debate polêmico, tido como tabu por muita gente. Eu sou da opinião de que a esquerda, inclusive, devia radicalizar e abertamente apoiar cada vez mais essa pauta. Então, assim, como é o trabalho que você faz e como você vê a discussão na sociedade hoje? Então, como o próprio nome diz, né, a nossa atuação é local, é aqui em Santa Catarina, que é um dos estados mais conservadores do Brasil. Então, a gente entende, assim, que é uma resistência gigante o que a gente faz, né, embora a gente saiba de grupos que realizam esse trabalho em vários estados, né, e todos eles são muito bons, mas aqui a gente tem atuado desde 2017, né, e a nossa pauta, ela é dividida entre, a gente faz um projeto, atuações de despenalização social do aborto, então a gente tenta falar do aborto em vários locais, né, faz articulação com movimentos de bairros, com movimentos de mulheres negras, com ocupações, com galera do hip hop, enfim, tenta chegar em alguns grupos que a gente sabe que acabam não chegando, né, pela atuação na frente, então a gente também tenta chegar nesses lugares para falar do aborto, falar de direitos sexuais e reprodutivos, falar da contracepção, né, a gente participa de várias ações de outros grupos aqui em Santa Catarina, a gente tem feito uma atuação também para criação de núcleos, né, da frente em outras cidades, já que a gente tem essa ideia de descentralização aqui da região de Florianópolis, que no início nós estávamos somente aqui, agora nós temos pessoas em Blumenau, temos pessoas em Joinville, enfim, e vamos tentar sempre ampliar isso, e a gente também faz bastante ações de rua, né, ação de colagem de cartazes, que a gente chama de lambis, a panfletagem, que é algo que a gente também faz em várias ações, que é entregar panfletos na rua para pessoas que possam se interessar ou não, mas assim, a ideia também é fazer um diálogo diretamente, né, com essas pessoas, explicar o direito ao aborto nos 3 casos que são permitidos em lei, mas também focar numa possibilidade de redução de danos quando a gente sabe que alguma pessoa pode engravidar e não desejar aquela gestação, e a gente sabe que essas pessoas, como você disse no início, né, Thalita, elas vão buscar o aborto independente de ser legal ou não, e aí a nossa preocupação também é que a gente faça uma redução de danos, isso conversar um pouco sobre como é um aborto, o que é exatamente esse procedimento, né, o que é a realização da interrupção de uma gestação, e aí no Brasil nós temos o medicamento, que é o medicamento usado pelo Sistema Único de Saúde, que é o misoprostol, que ele não é acessível às pessoas, inclusive você falou das penas, né, de homicídio, de estupro serem menores do que eles querem incutir agora, considerando o aborto homicídio, né, e a pena também para o uso do misoprostol, por exemplo, fora da unidade hospitalar, ele também é maior do que o próprio homicídio. Então, a gente vê como a criminalização do próprio medicamento, né, que é um medicamento seguro, a Organização Mundial da Saúde reconhece a sua eficácia, a sua segurança, é um medicamento que nós temos disponível, né, mas também existe outro medicamento, que é a mifepristona, que é um medicamento que a França, né, desenvolveu e é usado em vários países onde o aborto é legal, que ele sim é específico para a realização do aborto. O misoprostol, ele é um medicamento que foi descoberto pelas brasileiras, né, ele era um medicamento para tratamento de úlceras gástricas, e aí ele provoca contrações e a expulsão do produto gestacional, mas esses 2 medicamentos juntos, né, nos países em que o aborto é legal, eles são usados. No Brasil, a gente só tem o misoprostol dentro das unidades hospitalares, mas a gente sabe que o mercado, né, paralelo, ele acaba vendendo, a gente não sabe qual a procedência, a gente não sabe, as mulheres que estão buscando esses medicamentos também geralmente caem em golpe, né, elas pagam e não recebem, enfim. Então, o nosso trabalho também é tentar desmistificar o que é esse aborto, para que as pessoas também não realizem um aborto de
uma forma muito insegura. Antigamente se usava cabides, né, se usava talos de mamona, inclusive tem muitos casos que até viraram filmes de abortos realizados de forma insegura que acabavam resultando em morte, né? Então, a ideia é que a gente não permita, não deixe que ninguém morra em decorrência de um aborto inseguro. Então, nosso trabalho também é informar para redução de danos o que é um aborto, qual é a forma correta de realização, pelo que recomenda a OMS. Então, são informações de conhecimento público, abertas, que estão na internet, não é nada ilegal falar como é que é realizado um aborto, né, gente? Então, isso é necessário dizer, porque algumas pessoas, e já aconteceu de a gente ser criminalizada aqui em Santa Catarina, né, com uma notícia crime, porque nós tínhamos divulgado informações de como que é feito um aborto pela Organização Mundial da Saúde, e aí foi arquivado, ainda bem. Por quê? Porque isso não é crime, a gente falar como é que é feito um aborto, o que é usado para realização e os riscos que existem, né? Porque é importante que a gente diga que o aborto, ele é 14 vezes menos arriscado que o próprio parto, né? Então, quanto antes a gente souber né, a melhor forma e coisa e tal, a gente também diminui o índice de mortalidade materna por aborto inseguro, que hoje em dia é a 4ª causa de mortalidade materna, né, no Brasil. E no mundo inteiro, na verdade, o aborto inseguro é uma das principais causas de mortalidade materna. Então, a nossa ideia é realmente falar sobre aborto, que as pessoas possam acessar o serviço de aborto legal que existe em Santa Catarina, né? Hoje em dia nós temos 4, um em Blumenau, um em Joinville, um em São José, que é aqui na região metropolitana de Florianópolis, e um em Florianópolis. E também fomentar a possibilidade de que outros serviços, que profissionais de saúde também acessem as informações e se sintam mais fortalecidos para que também se crie outro serviço de aborto legal no estado, né? A gente tem o sul do estado que não tem nenhum serviço de aborto legal, o oeste do estado e a Serra aqui também não tem nenhum serviço de aborto legal. Então, o estudo da Marina, que você citou, de 3,4%, né, de cidades que têm o serviço, ele também mostra a quantidade de quantos quilômetros as pessoas elas precisam percorrer para conseguir acessar o aborto. Então, sim, é absurdo você colocar essas pessoas que já estão vulnerabilizadas numa situação de ter que ainda viajar, às vezes elas viajam, não podem voltar no mesmo dia, precisam agendar outra viagem para ser acolhidas. Então, tudo isso é um trabalho que a gente tem feito aqui em Santa Catarina, mas também articuladas com as frentes estaduais que existem, né, no Brasil, que são várias, né, eu acho que tem crescido também isso, com a Frente Nacional, com outras organizações não governamentais, e quando possível a gente também tenta os editais, né, que é o caso do Fundo Brasil, que a gente agradece muito o apoio que a gente tem recebido no último ano. Perfeito. fundobrasil.org.br, se você quer acessar e saber mais detalhes sobre as organizações que são apoiadas pelo Fundo Brasil. Maiana, é sempre um prazer receber vocês e os convidados do Fundo Brasil. E Morgane, muito obrigada por todas as informações, pelo debate tão importante que você traz aqui para dentro do Bom para Todos e da TVT para o nosso público, viu? Um abraço para vocês duas, até uma próxima. Tchau, tchau.